Amém. Amém, queridos. Queria que você abrisse comigo no texto a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Nesse momento em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor como o cumprimento de um mandamento do próprio Cristo, que disse aos seus discípulos: façam isto em memória de mim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Amém? Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Sabe, queridos, existem tantos caminhos, de tantos pontos de vista existem tantos pontos de vista pelos quais nós podemos olhar, existem tantas perspectivas pelas quais nós podemos olhar a respeito da morte de Cristo, e existem tantos efeitos que a morte de Cristo, o sacrifício de Jesus tiveram sobre nós, que eu acho que chega ao ponto de nós não conseguirmos nem mesmo mensurar cada um desses efeitos, ou quem sabe classificar cada um desses efeitos. Eu penso que se de repente você olhar para a sua própria vida, desde o momento em que Jesus te salvou, em que Jesus te tocou, eu acredito que você pode olhar para você e ver tantas coisas que Jesus mexeu, tantas coisas que Jesus mudou, tantos aspectos, tantas características da sua vida que Jesus mudou. Existem pessoas que Jesus, de repente, mudou o temperamento. Eu era um cara bravo, era um cara nervoso, não levava desaforo para casa. Meu melhor amigo era o meu 38. Aí Jesus entrou e acabou, o cara virou um cara manso. O Pico falou aqui no início do culto, né? Não, eu era galocura roxo, não gostava de azul nem na coxa da minha cama, eu rasgava o azul da coxa da minha cama. Mas eu encontrei Jesus e Jesus mudou essa idolatria e tirou uma idolatria do meu coração. Outras pessoas vão dizer: eu encontrei Jesus quando eu estava à beira da morte. Eu estava num leito de hospital, no CTI. Jesus foi lá, me encontrou e me deu vida. Eu estava morto, e Ele foi lá e me curou, me deu saúde. E além de me curar, Jesus me salvou. Existem tantas coisas que Jesus já mudou em você, que Jesus já mudou em mim, e tantas perspectivas que nós podemos olhar da obra de Cristo nas nossas vidas. E não somente isso, mas a Escritura nos aponta tantos e tantos efeitos que tiveram o sacrifício de Jesus sobre nós. Mas eu queria falar basicamente dois, que esse texto da carta de Pedro nos mostra. Nesse momento em que nós vamos celebrar a memória desse ato, o pão simbolizando o corpo de Jesus, dilacerado, moído, sofreu espancamento, o sangue derramado, todo ele, nem uma gota de sangue, todo ele derramado. Nesse momento em que nós vamos relembrar esse fato, esse ato que aconteceu há mais de 2000 anos, nós podemos pensar, de acordo com essa carta de Pedro, em pelo menos duas perspectivas, ou dois motivos que nós temos para valorizar esse ato. Primeiro deles, Pedro fala que ele, Jesus,
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Cristo Jesus carregou sobre o seu corpo, lá na cruz do Calvário, os meus e os seus pecados. Quem sabe, se você olhar para trás, você pode lembrar das piores coisas que você já fez. Eu não conheço o seu passado, mas quem sabe, se você olhar para trás, você pode dizer para mim: Rodrigo, se eu te contar o que eu já fiz, eu acho que você pode duvidar até mesmo da minha sanidade e do meu caráter. Se eu te contar as coisas que eu já fiz, eu não sei se você vai querer continuar sendo meu amigo. Mas uma certeza eu tenho: não importa o que você já fez, o que você fez, no momento em que você creu em Cristo, isso foi imputado sobre Ele, lá na cruz, e você hoje é inocente. Você pode ser, ou se considerar, nesse salão, a pior pessoa, o maior pecador, ou aquele que cometeu o pior pecado. Não importa qual seja ele, no momento em que você creu em Cristo, esse pecado foi colocado sobre os ombros dele lá na cruz. Ele diz: eu tomo sobre mim a sua culpa. E a ideia e a mensagem que Pedro traz é que ele carregou. Você não precisa mais carregar nada. Você não precisa mais andar com um jugo, com uma carga de pecado e do passado. Você não precisa mais carregar nada, porque Ele carregou tudo lá na cruz. Sobre si mesmo Ele carregou. Se nesse momento existe qualquer peso sobre você, em Cristo Jesus, seja livre. Seja livre do peso da culpa. Seja livre do peso do pecado. O próprio Cristo olhou para mim e para você na cruz dizendo: me dá o seu fardo. Me dá o peso que você carrega. Me dá a culpa que corrói a sua consciência. Eu coloco sobre mim. Ele fez isso na cruz. Pedro disse: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Para quê? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Quem sabe você, quando recebeu a Cristo, ou quando você, à medida que você dava mais um passo no seu relacionamento e compromisso com o Evangelho, uma pergunta via na sua mente: e se eu não conseguir? E se eu não der conta de levar esse compromisso adiante? E se eu não der conta de continuar fazendo a coisa certa? E se eu não conseguir continuar fazendo o que precisa ser feito? Essa responsabilidade, ou a efetividade disso, melhor dizendo, o sucesso disso, de continuar fazendo a coisa certa, não está nos nossos atos. Pedro diz que ele escolheu carregar o meu e o seu pecado, para que, livre do pecado, nós agora tivéssemos condição de viver para a justiça. Na cruz do Calvário, carregando os meus e os seus pecados, Jesus nos deu condição de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Jesus, na cruz do Calvário, carregando os meus e os seus pecados, nos deu condição de ser crente de verdade. Não de ser um cristão meia boca, meia colher, prego no angu, mas ser um cristão de verdade. Se a sua preocupação é se você vai dar conta, ou se você daria conta, isso não diz respeito a você, mas diz respeito aos seus pecados que Ele carregou na cruz. Para que hoje você fosse um morto-vivo, morto para o pecado, mas vivo para Deus. Só Cristo pode fazer isso, você não pode fazer isso. Muitas pessoas têm tentado fazer isso, mas quando elas chegam no final da estrada, elas
percebem que não dá conta, não dá, nós não conseguimos. Eu não consigo. Eu não consigo fazer a coisa certa. Eu sou mau, eu sou ruim. Mas quando Cristo carrega sobre ele os meus pecados, eu creio nisso, em fé, eu deposito nele na cruz os meus pecados. O texto de Pedro está dizendo que agora ele me fez morto para o pecado. Eu estou morto. Para o pecado eu estou morto. Mas eu agora tenho condição de viver para a justiça. O primeiro efeito da morte de Cristo: carregar sobre ele os meus e os seus pecados. O segundo efeito: nos fazer apto a viver o Evangelho, porque agora ele nos matou para o pecado. Com Cristo e somente com ele nós fomos mortos, crucificados lá junto com ele para os nossos pecados. Na cruz de Cristo, você e eu temos condição de viver o Evangelho. E em terceiro lugar, o texto diz: pelas feridas dele vocês foram sarados. Como isso é poderoso. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir aquele filme, A Paixão de Cristo. E as oportunidades que você tiver a partir de agora, eu te faço um convite para olhar aquelas cenas com um olhar diferente. Se você tiver a oportunidade, quando você assistir aquelas cenas que são tão fortes, são tão duras, Jesus sendo dilacerado por chicotes romanos com pontas de ossos e ferros e bolas de ferros que entram na sua carne, cravam na sua carne como arame farpados, e quando são puxados, sai dilacerando tendões, músculos, veias e o sangue esguichando. É duro, é forte, mas é aquilo ali que te salvou. É aquilo ali que te sarou. Pedro está falando isso. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Uma cena de filme que você vê retratando o sofrimento de Cristo. Uma tela, a pintura de um artista que você vê retratando o sofrimento, as feridas dele. Você pode olhar para aquelas feridas, apontar para aquelas feridas e ter a certeza e dizer: aquelas feridas me sararam. Aquelas feridas me curaram. As feridas que foram feitas enquanto Jesus era dilacerado, enquanto Jesus, o seu corpo era dilacerado, enquanto ele sofria espancamento. Aqueles hematomas, aquelas feridas, todas aquelas marcas, que um dia, quem sabe nós teremos a oportunidade de pedir: Jesus, eu posso ver suas marcas, eu posso ver aquele lado que o soldado furou. Eu tenho plena certeza que nós vamos ver a marca nos seus punhos. Eu tenho certeza que nós vamos. Está lá. Aquele homem que morreu, tá lá as marcas. Quando você olhar para aquelas marcas curaram as suas feridas. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Quando a doença bater na sua porta, diga para ela: as feridas de Jesus me livraram de você, eu não te aceito. Eu não aceito. Pelas feridas de Cristo eu fui curado. Vitória. Vitória. Aquelas marcas, aqueles hematomas, simbolizam vitória sobre as enfermidades. E ainda que dentro da soberania de Deus, alguém morra, ou eu e você morramos por alguma enfermidade, porque se Cristo não voltar, a gente vai morrer por algum motivo.
Isso não significa que nós somos vencidos por ela. Por quê? Porque nós ainda vamos ressuscitar. A morte, as doenças, as enfermidades nunca mais vão nos vencer. Ainda que você morra, Jesus vai lá no seu túmulo, no dia e na hora marcada da eternidade. Se Cristo não voltar, Valdirene, Jesus vai chegar lá no campo da saudade e falar assim: Valdirene, ó, está na hora. A enfermidade não tem mais poder sobre nós. A morte não tem mais poder sobre nós. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. O sacrifício de Jesus nos trouxe tantos benefícios, nos trouxe tantas coisas. E hoje, primeiro domingo do mês, nós separamos esse dia para nos lembrar disso. Hoje você pode se lembrar disso. No sacrifício, Ele carregou os meus pecados. No sacrifício, Ele me fez morto para o pecado e vivo para um novo ato, um novo modo de viver de justiça. No sacrifício, pelas suas feridas, eu fui sarado. Eu fui sarado fisicamente, eu fui sarado emocionalmente, eu fui sarado espiritualmente. Corpo, alma, espírito sãos por causa das feridas de Jesus. Então, nesse momento, eu quero orar consagrando o pão, consagrando o cálice, e que você tenha essa ideia. O que esse ato significa? O que Jesus fez por você ao morrer na cruz. Pai, nesse momento,